E ainda sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o professor Rafael Coimbra. Ele é professor da FGV e também editor executivo da MIT Technology Review Brasil. Bom dia, Rafael. Obrigado por estar aqui com a gente neste sábado na CNN. E acho que a primeira pergunta que a gente tem para você, é na prática, o que essa incerteza sobre a compra causa no Twitter? Bom dia, Renan, Nicole, a todos que assistem à CNN. É muito ruim, Renan. Assim, seja qual for o desfecho dessa história, a confusão já foi criada. Do lado dos investidores, a gente vê que tem uma desconfiança do futuro, dos rumos do Twitter, e isso, obviamente, se refletiu na queda do preço das ações. E do ponto de vista das pessoas que usam o Twitter, fica também uma incerteza. Se o Elon Musk não assumir o comando da empresa, o Twitter vai seguir como está, com as suas políticas internas de moderação de conteúdo? Ou, se ele assumir, ele vai vir com esse discurso mais aberto, mais solto, mais frouxo na política interna da empresa? Essas incertezas todas são muito ruins de qualquer ponto de vista. O Elon Musk, ele não se pronuncia de uma maneira muito clara, o que a gente teve desde ontem nessa nova confusão foram tuitadas com poucos caracteres, então o que a gente fica aqui tentando é entender o que há nessas entrelinhas. O que a gente sabe é que algo está acontecendo, a gente só não sabe exatamente o que nos bastidores ali dessa confusão toda está acontecendo. Na minha avaliação, ele pode estar arrumando um pretexto para não executar a compra do Twitter. Até no discurso dele, na justificativa dele para a suspensão dessa compra do Twitter, o Elon Musk tinha falado que está aguardando detalhes pendentes que apoiam o cálculo de contas spam, que representam aí, se elas representam de fato menos de 5% dos usuários, e também de proteger a Tesla. Tudo isso faz sentido para o senhor? A gente tem que considerar, Nicole, que o Elon Musk, ele é o homem mais rico do mundo, então para ele bilhões não são tanta coisa quanto para outras pessoas, mas de qualquer maneira são 44 bilhões de dólares, e ele já disse que vai usar parte dos seus recursos. Ele não tem esse dinheiro na carteira dele, ele tem o patrimônio dele muito atrelado a ações, por exemplo, da Tesla, que você citou. Ele é o criador dessa empresa de veículos elétricos, então ele teria que usar parte dos recursos que estão atrelados a ações, por exemplo, e ele está querendo mais ou menos metade desses 44 bilhões fazer algum tipo de financiamento, buscar empréstimo e buscar parceiros comerciais. Acontece que o momento econômico não é favorável, as empresas de tecnologia não vêm passando por um bom momento, o cenário mundial é de incerteza, a taxa de juros dos Estados Unidos subiu, isso faz com que todo esse contexto não seja algo favorável. Talvez ele tenha exagerado no cálculo, ele fez uma oferta muito ostensiva, com preço, na avaliação de muitos investidores, alto demais para uma plataforma que, ela, se comparada a outras, como o Facebook, por exemplo, ela é muito menor e ela gera muito menos receita. O Twitter não é uma empresa que dá muito dinheiro. Então, qual seria o objetivo do Elon Musk comprar o Twitter? Ele pode querer retomar ali, fazer do Twitter um espaço, uma grande praça pública, ele vai ter trabalho, porque ele vai ter que resolver diversas questões como o das contas falsas, ou se ele vai transformar o Twitter, sim, num modelo de negócios em que vai gerar mais receita. Fato é que hoje o Twitter depende basicamente de anúncio. Por isso essa questão toda de saber quanto realmente existem de contas falsas, porque um anunciante não quer exibir a sua marca por uma conta que não serve para nada, que é uma conta falsa. Esse número, ele é importante, mas além desse número, a gente precisa saber do Elon Musk qual será o modelo de negócios do Twitter, como é que ele quer fazer, ou se ele quer fazer essa plataforma algo rentável, porque ele pode, por outro lado, já que ele vai ser o dono, ele vai fechar o capital, ele pode transformar aquilo ali numa grande praça pública, bancando com recursos próprios, pode ser uma opção, mas esse modelo ainda também não está claro que caminho ele deve seguir.
E, professor, Elon Musk, algumas vezes que achava estranho até o fato de algumas contas verificadas de celebridades com milhões de seguidores, enfim, nos últimos tempos, inclusive, estavam sem fazer publicações. Talvez o medo de uma possível rede social que esteja acabando, morrendo, digamos assim, né? Será que ele, enfim, subestimou talvez o tamanho, como o senhor mesmo diz, do Twitter, se a gente for fazer uma comparação com outras redes sociais? Assim, a gente tem que considerar que realmente o Twitter, por exemplo, vamos fazer aqui a comparação. O Facebook tem 3 bilhões de pessoas, o Instagram e o TikTok tem mais de 1 bilhão, isso sem contar YouTube e outras, que de vez em quando surgem. Fato é que 229 milhões de pessoas ativas, que é o número oficial do Twitter, é um número muito, muito, muito abaixo dessas outras que eu estou dizendo. Por outro lado, o Twitter tem uma representação muito forte. Autoridades, governos, pessoas públicas usam o Twitter, muitas vezes para dar declarações oficiais, e esse pequeno contingente, se comparado a outras redes, ele é muito barulhento. As coisas, quando surgem no Twitter, elas repercutem de maneira muito viral, muito forte, inclusive transbordam para essas outras plataformas. Então, o Twitter é, sim, ainda a principal rede hoje de discussões políticas, de discussões complexas do mundo. Muitas vezes acaba caindo para uma polarização, para um radicalismo. É uma crítica que se faz ao Twitter. Está um ambiente realmente muito tóxico, muito agressivo, e por trás disso tudo existem essas contas falsas, essas contas que não são, não necessariamente as que não sejam verificadas, porque tem aquele serinho azul, mas existem pessoas que são muito influentes ali, que não têm a conta verificada e que fazem barulho. E, ao mesmo tempo, tem contas falsas que as pessoas acreditam que são verdadeiras e que também, orquestradas, muitas vezes com programas de automação de computação, conseguem fazer esse ruído, dão a percepção de que tem um grupo pequeno, mais barulhento, movimentando a rede. Professor, o senhor falou anteriormente que o Musk estaria buscando parceiros econômicos. Se isso de fato acontecer, se ele conseguir essas parcerias, será que ele consegue colocar em prática aquilo que ele tinha dito anteriormente, né? Aquelas medidas que ele já tinha anunciado? E aí eu não falo nem do botão de editar, né? Mas de reativar contas que foram suspensas, como por exemplo a do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sim, em tese, se ele virar o dono e se esses parceiros comerciais delegarem para ele essa autonomia gerencial, sim, ele pode se reunir com a equipe técnica do Twitter e em muito pouco tempo, ajustar essas políticas, reativar contas, mudar, fazer uma declaração e dizer quais são as novas políticas internas do Twitter. Ele pode fazer isso simplesmente. A questão é, ele vai, por um lado, enfrentar uma resistência interna. A relação dele não era boa com o Twitter antes dessa compra. Os técnicos, as pessoas que trabalhavam ali não viam com bons olhos esse nível de ingerência. Então, se ele realmente quiser usar essa autoridade, pode ter um ruído com a equipe interna. Lembrando que o Twitter é uma empresa, é composto por um corpo de funcionários. E, obviamente, essa ingerência, dependendo de como ela for feita, também pode gerar uma reação no público. Da mesma maneira que algumas pessoas se afastaram do Twitter quando algumas contas foram banidas, pessoas dizendo que o Twitter estava censurando a liberdade de expressão, outras pessoas que virem um movimento na direção oposta também podem sair do Twitter. O fato é que a gente trocaria 6 por meia dúzia e continuaria com uma rede muito polarizada em que os opostos não conseguem mais conversar. Eu acho que, para mim, esse é o maior desafio, é fazer com que o Twitter, lá na sua origem, eu que participo do Twitter há muitos anos, existia ali um espaço de diálogo. E hoje a gente vê um espaço de muita briga em que, às vezes, as pessoas preferem sair da rede e isso é ruim do ponto de vista da plataforma como praça pública e do ponto de vista de negócios, porque pessoas saindo da plataforma, obviamente, vai gerar menos engajamento e as marcas não vão querer anunciar ali. Professor, voltando ao início da nossa conversa, quando a gente falou que a rede social afirmou que menos de 5% dos usuários da rede são perfis falsos, né?
Ou seja, essa é uma mensagem que, inclusive, o Twitter sempre volta a colocar, né, a divulgar essas informações, e não é de agora, né? É uma mensagem que a gente já está acostumado a acompanhar essa informação do Twitter e ela não se reciclou, não se renovou. Eu queria que o senhor explicasse, que acho que é um ponto importante para quem está em casa, até para a gente mesmo, né? Com certeza. O que são os bots, o que são os robôs, qual que é a importância e o perigo desses robôs numa rede social e, acima de tudo, como o Twitter lida com esse cenário. Vamos lá, Renan. Imagina que eu estou entrando agora no Twitter e aí eu vejo uma mensagem. Tem uma foto, tem um nome, né? @fulano de tal, e esse @fulano de tal está ali tweetando. Eu não tenho certeza se aquela conta que está aparecendo para mim e aquela mensagem são de uma pessoa verdadeira ou não. Uma pessoa maliciosa pode criar diversas contas, porque não tem ali uma exigência de CPF, por exemplo, de identificação. Qualquer pessoa cria com um e-mail, cria uma conta e ele pode se fazer passar por uma outra pessoa. Isso é muito difícil de identificar. Então, existem contas falsas. E você pode, uma pessoa maliciosa, usar essas contas falsas de uma forma automatizada. Eu consigo, por exemplo, fazer varreduras e ver se pessoas estiverem falando sobre um determinado político ou uma determinada candidata, eu posso ficar rastreando o que está se falando ali e gerar um post automático. Olha, toda vez que falarem X da candidata A, eu publico Y falando mal dela. Quem está do outro lado não percebe isso, está achando, né, tá vendo uma foto, às vezes é uma foto falsa, gerada artificialmente, ou que alguém pegou na internet de uma outra pessoa. Cria-se essa confusão. Para quem está do outro lado, vendo, a pessoa acha que realmente são pessoas de verdade discutindo, quando na verdade são programas de computador que disparam mensagens automáticas e simulam o comportamento de pessoas. Como a gente não tem esse controle de identidade, é esse universo que a gente está trabalhando. O detalhe é que o Twitter estima em 5% esse número de contas falsas e robotizadas. Mas pode ser mais. É esse questionamento que o Elon Musk fez ontem ao alegar que está suspendendo temporariamente a compra, aguardando o que seriam os números reais. O fato é que até hoje a gente não tem esse número com grande precisão. O máximo que a gente tem é essa estimativa de 5%. Só para antes da gente encerrar, uma dúvida que ficou aqui, professor. Na sua opinião, Elon Musk compra ou foi mais uma jogada de marketing para ver o que pode acontecer daqui para frente, quem entra junto com ele ou não, se novos, digamos, empresários, patrocinadores podem entrar? Na sua opinião, o que a gente espera aí dos próximos capítulos entre Elon Musk e Twitter? Eu vou chutar. Eu acho que ele vai comprar a contragosto. Ele já percebeu que não foi a melhor decisão do mundo, está entendendo que o cenário ali é bem mais complexo do que ele imaginaria, mas talvez ele, para dizer que não deu, para não dar o braço a torcer, eu acho que ele vai comprar, ainda que entendendo que fez um mau negócio. Vamos acompanhar, então, até porque, como o senhor falou, né, professor, a gente está falando de uma rede social que trata sempre de diversos assuntos, mas principalmente de política. Estamos num ano eleitoral, então é importante que a gente continue monitorando toda essa situação. Obrigada, viu, pela sua participação, professor Rafael Coimbra, que é professor da FGV e também editor executivo da MIT Technology Review Brasil. Obrigada. Bom dia, um abraço. Um abraço, obrigado.